Limites? Ter limites é não ousar. É não falar, não ouvir. Ter limites é não experimentar, é não provar o diferente. Ter limites é não perguntar. Não responder. É não chorar. Não sorrir. Não saber por onde andar. É não dar passos em compasso. Com o coração. É não ter ação. Não conquistar a razão. Ter limite é não ter sentido e não ser sentido. Para que nos limitar se temos o o mundo como palco, a vida como roteiro, assinemos a direção. Muito bem. Nós da Poesia, nome de um coletivo de poetas que nasceu em 2008, 2009. 2009 foi a primeira publicação de Nós da Poesia, graças a uma mente iluminada chamada Cláudio Márcio Barbosa, junto com Bilar, outros participantes, Clevane Pessoa, Marco Lobos. É uma turma que estava fazendo um momento que chamava Poetas pela Paz e pela Poesia. E aqui a gente tem uma testemunha na FLIT, Bruno Grossi, que inclusive fez também uma homenagem na segunda edição ao Marco Aurélio, que também era um dos participantes do Nós da Poesia. E a gente tem vários Nós da Poesia que infelizmente foram pelo caminho, mas são luzes hoje, nos iluminam, porque eles estão ainda presentes. Marco Lobos, Marco Aurélio, desculpa, a gente está emocionada aqui, porque foram alguns, né? O Marco também foi embora, mas o Cláudio Márcio, ele foi vítima da Covid. Ele e a mãe dele, a Mãe Preta, um lugar que a gente tanto vivia poesia, que era o restaurante Mãe Preta, Dona Preta, o restaurante da Mãe Preta, que era da Dona Preta. E era assim, uma mãe de todo mundo, né? Porque ela sempre, quando a gente fazia sarau, e eles levavam caldo de feijão, levavam tropeiro. Então a gente fazia esse tropeirismo poético do comendo tropeiro, caminhando pelos lugares. E a gente tem que lembrar também de uma pessoa maravilhosa que fez todas as capas de Nós da Poesia, que chama Yara Abreu. Yara Abreu, maravilhosa, super importante nessa jornada. E aqui, gente, os livros nas lives nossas, eles sempre caem, porque é poesia em movimento. Poesia. O que quer uma palavra? Esse poema aqui é da Olga Valesco, e eu quero saber o que quer uma palavra, Olga. Fala pra gente. Esse poema ele foi dedicado ao Freud, né? Porque o Freud pergunta o que quer uma mulher. Aí eu peguei a palavra bem feminina, né? A palavra nesse sentido bem feminino. Então, o que quer uma palavra? É incrível a ingenuidade das palavras. No branco da página, elas desfiam nuas, talvez cativas de pensamentos vagos. Elas querem apenas olhos atentos. Uma leitura? Querem ser percebidas, ecoar sonoras na igualdade limpa de uma escrita. Mas algo cruel, muito cruel, se abisma nas curvas vertiginosas de seu desenho antigo. Talvez um desejo inconsútil de serem sempre alheias, serem sempre infiéis e estrangeiras, sempre comuns, sempre perfeitas. Eu participo do Nós da Poesia já há bastante tempo também. Eu acho que desde 2008, mais ou menos, né? Eu participei de várias versões, talvez menos essa aqui, que é a primeira, né? E sempre me encantou uma coisa no Nós da Poesia, a capa. A capa também, fora, né, a ideia, né, do nome, né, Nós da Poesia, tem uma questão muito bonita aqui com nós, né, no sentido do pronome, né, plural, todos nós juntos, né, mas também o nós de dar nozinhos, né, a gente cria alianças, cria
várias formas de ligação, de convivência, né? E são várias vozes que se enlaçam nessa antologia, que eu acho assim, um encanto, né? Mas a capa tem uma característica bastante interessante, que é um poema concreto, são vários poemas concretos, né? Desde essa primeira, que eu achei muito interessante, que é como... Pode continuar. Essa primeira capa, ela forma uma xícarazinha, né? Como se fosse uma fumaça saindo e várias letras voando, né? Como se fosse uma fumaça. Eu acho isso lindo, né? E cada um desses nós da poesia é um poema concreto diferente, né? Cada um traz uma pergunta, um enigma, algo para você explorar. E esse aqui também vale muito a pena, né? Olha aqui, é uma ampulheta. Poema Infinitude. Então liga exatamente a questão do tempo. E aqui, olha, é um relógio com vários símbolos de infinito, né? Então é um relógio que marca o tempo do infinito. E na verdade é isso. Para mim é poesia. Poesia é a infinitude das palavras, tanto nas relações quanto na vida, né? Ela entrando na vida. Já que ela pegou esse tempo, né, a gente que está nesse momento anacrônico, né, porque é um momento da poesia. O momento da poesia nunca é um tempo cronológico, né, é um tempo de a gente distrair um pouco desse tempo. É um tempo da infinitude, né? Adoro esse poema do Thiago de Barros, que é um parceiro, participante do Nós da Poesia. E ele, quando ele começou e enviou esse poema para o Nós da Poesia 6, a partir do 7º ele virou curador da parte de poesia visual do Nós da Poesia. E junto com Yara Abreu, né, eles fazem essa parte das visualidades do Nós da Poesia, que a gente agradece muito. Beto Ferres é o designer que tem feito a parte gráfica desse trabalho e a gente agradece muito, assim, manda um beijo, né? Eu posso mandar um beijo até na boca dele. Vamos lá? Eu queria falar um poema aqui, um poema em espanhol, porque nós também somos nós outros. Há muitas participantes de outras partes. E vou a ler El espejo de Alicia Farina de Argentina. Tu rostro, mi rostro, divisado en el espejo. Tu risa, mi risa, inundada de destellos. Rostro y risa dialogam en el tiempo. Desmenuzan, escarban, escudrinham los recuerdos. Lendo essa partezinha, né? É maravilhoso essa parte que fala do espelho. Teu rosto, meu rosto, divididos no espelho, como se transformando em espelho. Seu sorriso, meu sorriso, se inundam. Rosto e sorriso dialogam no tempo e nos fazem lembrar das memórias, das recordações. E a gente seguindo aqui com Nós da Poesia, vai falar agora desse último número, que é uma maravilha, né? É outro livro, a última concepção, né, do Nós da Poesia, que fala sobre o modernismo, né? Então você poderia falar um pouquinho sobre ela? Só para que eu não esqueça, vamos falando das origens, a gente estava falando dessa questão do tempo, e o Bruno Grossi trouxe para a gente a imagem, que é quando essa turma se reuniu e foi criado também o Nós da Poesia no movimento Poetas pela Paz e Poesia. O Bruno então trouxe a imagem, o Bruno que também fez parte, né, como ilustrador de todo esse processo. Breno, posso falar sobre o conta dessa criação do Nós da Poesia? Esse nós tem uma simbologia dupla, né? Tanto pode ser o nó que você dá na poesia, como o nós enquanto trabalhando poesia. Você quer trabalhar, é proposital. Mas fala um pouquinho do nó que a poesia dá.
onde é que ele daria esse nó? Você daria na cabeça, a pretensão é dar um nó na cabeça do leitor, ou é um nó que você está desvendando em você mesma? Ou até o nó da garganta, né, gente? Tem tanta coisa que, sabe quando tá um nó da garganta, a gente precisa desatar os nós para a gente também trazer a voz de tantos poetas diferentes. Algo que nos intrigava nesse momento, que a gente estava reunido entre poetas da paz e pela poesia, é não permitir que o outro diga, muitas vezes porque ele não diz igual você, porque a estética dele é diferente da sua, porque a ideia dele, o dela, pode ser diferente da sua. E a gente pensou, nós da poesia, falando assim, não, somos nós. E esse coletivo é um coletivo diverso. Tem poetas e poetisas que fazem de diferentes formas. E a gente queria esse lugar de ocupação coletiva e com muita diversidade. O objetivo era reunir e parar, né, de brigar, não importa. A gente só faz briga se for com palavras, mas as palavras poéticas do jogo, dentro do jogo mesmo. A gente faz arte, ainda que seja arte marcial, tem vezes, gente. De vez em quando precisa, né, dar uns solavancos, um golpe de defesa, mas essa defesa pela poesia. A gente acredita muito nesse projeto, tanto é que, né, já está aí longevo, um bom tempo, né, que a gente está fazendo agora com o volume 8, ele é sempre bienal, porque ele coincide com as bienais do livro, e Bienal do Livro de São Paulo, primeiramente. Porque a gente começou com a Bienal do Livro de São Paulo em 2009, quando ainda não tinha Bienal do Livro em Minas Gerais, e hoje tem Bienal do Livro em Minas Gerais, e a gente celebrou várias vezes também na Bienal do Livro de Minas, o Nós da Poesia, assim como a Bienal do Livro do Rio de Janeiro também. Esse é um coletivo em que vários participantes, poetas, fazem e integram de diferentes países. Neste livro, que comemora a Semana de Arte Moderna, Semana de 22, e comemora o que? As rupturas da linguagem, a liberdade, ele traz poemas de vários participantes de países, 14 países, Argentina, Brasil, Bolívia, Chile, Colômbia, Cuba, Equador, Itália, México, Peru, Porto Rico, Portugal, Uruguai e Venezuela. São 60 poetas, mais de 60 poetas de 14 países. E a gente fez essa volta a São Paulo. A gente fez o lançamento na Bienal do Livro de São Paulo em julho desse ano, quando todos estavam comemorando esse retorno também, o retorno das pessoas à convivência. A uma convivência não só mediada, porque a gente estava precisando do abraço, do encontro, ainda que o abraço estava difícil, não podia abraçar muito, a gente foi lá de máscara e tudo. Chega uma hora que a gente até tirou a máscara para as fotos, mas bota a máscara de novo e fica aquela coisa, pega o livro, pega a máscara, e agora a gente está sem máscara. Isso é bom, já que está mais controlado, teve a vacina. De volta para São Paulo. 100 anos depois da Semana de Arte Moderna, realizada em 1922, em São Paulo, a poesia nos transporta para a mesma cidade cosmopolita, a capital paulista, que sempre nos convida a um diálogo multicultural. Escolhemos a Bienal do Livro de São Paulo para lançarmos para a Editorial Print, Nós da Poesia, volume 8, recordando não só a importância intelectual e histórica dos modernistas, mas lembrando o começo deste projeto editorial. Quando nos juntamos, é uma espécie de caravana de poetas e fomos juntos fazer o lançamento da nossa primeira coletânea em 2009. O gesto poético nos convida novamente a pensar o que representou o modernismo no Brasil, em diálogo com experimentações, rupturas e liberdades. Nessa edição, dedicamos também um especial espaço para a poesia visual. E a gente tem a poesia visual de participantes de diferentes países e assim também aspectos urbanos de Aragão. Eu queria mostrar nessa parte da poesia visual alguns participantes aqui que integraram essa edição. Como vocês podem ver, tá vendo? Antes de la Abolición é um poema da Angie Gaona, uma ativista colombiana que precisou se exilar no México por perseguição política e hoje ela está vivendo no México. Antes da la Abolición.
E esse poema visual trabalha isso. A gente mostrou ontem, gol, né? As pessoas que estão aí preocupadas com gol. Só isso que preocupam. E do Carlos Barroso, de Belo Horizonte, esse poema. Carlos Barroso, que teve suas obras censuradas, apesar dele ter passado no edital de uma exposição na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, as suas obras foram censuradas por alguns deputados de lá, que não respeitaram o edital da própria Assembleia Legislativa que ele passou, e hoje as obras estão sendo abrigadas na Casa dos Jornalistas. Mas, enfim, né, todo um retrocesso, um absurdo censurar arte. Temos aqui Radar, de um outro poeta incrível, Franklin Valverde, que eu tive a honra de conhecer, sabe aonde? Primeiro eu conheci a poesia dele. E as pesquisas, que ele é um professor também de semiótica. Depois eu fui conhecer pessoalmente nesse momento do lançamento. Então o Nós da Poesia é um momento de encontro também entre todos esses poetas. Temos a Guroga, que é da Venezuela, que traz esse vietare alla libertà. Então está fazendo essa alusão aqui de liberdade no poema visual dela. Guroga, que também vai participar com um poema sonoro na compilação que nós estamos fazendo de audiolivro. Pilar Bernardes já mandou, né, as poesias são os poemas, tanto dela quanto de Cláudio Márcio Barbosa também nessa homenagem. E aproveitar para falar sobre isso, então, sobre esse momento que vai ter também poesia sonora, áudio, né, audiopoemas nesse momento aqui, ó. A gente vai ver outros poemas visuais aqui e vamos falar então desse projeto aqui. Esse poema, inclusive, de Vitor Valque Vidal, dialoga muito com esse início, né, que é a bomba e a questão da violência. A gente fez um movimento mesmo dos poetas pela paz e pela poesia. Clandestinidade, de Tchelo de Barros, que lá no Psil Poético, onde a gente lançou também, virou uma grande vaia coletiva, né, gente? Uma vaia para o quê? Caminhar para outros caminhos. Esse poema, Migrantes, foi um poema enviado por uma colombiana, um colombiano, na verdade, Túlio Restrepo, nessa curadoria de poemas visuais também. E a gente vai falar agora do novo projeto, que é de poemas, então, sonoros, né? Tanto audiopoemas, né? Poemas gravados, sonorizados, como experimentações também sonoras. E vamos falar um pouquinho desse momento. Antes de falar do livro áudio, né? Eu queria lembrar aqui que nós começamos as nossas reuniões com Paz e Poesia. O Paz e Poesia foi um movimento assim fantástico que nós fizemos em Belo Horizonte, liderados também pelo Cláudio Márcio Levani e o Marco Lobos, né? E com várias outras pessoas agregadas. Não dá para citar outros nomes, porque eram muitos, mas nós conseguimos pegar mais de 1000 livros de doação para fazer embrulho de presente e dar de presente aos feirantes da feira da Avenida Afonso Pena em Belo Horizonte, que é imensa, uma das maiores feiras do país, né? E aí, junto com os livros presenteados a eles, no dia 8 de março, não foi? Que era o dia também do artesão. Dia das mulheres, dia da poesia. Juntamos muita coisa. E aí, panfletos com poemas, milhares de panfletos que teve o dedo ali do Cláudio Márcio, né, que conseguiu quem patrocinasse, de poetas também de todos os lados, porque a adesão foi muito grande. Eles iriam ser jogados por um helicóptero como chuva de poesia sobre a avenida, mas
não vamos falar disso agora. E sabe que entre eles tinha um poeta, que é o Clemente Padim, que está participando do Nós da Poesia agora, que é simplesmente um dos maiores poetas do Uruguai, da poesia experimental, para não falar da América Latina. Ele é incrível e participou também desse momento com Pão Paz. É um poema muito conhecido dele. Fez assim, virou nossa bandeira praticamente. Eu tenho o panfletinho do Pão Paz até hoje. Mas aí, como ficou impossibilitado de jogar pelo helicóptero, nós começamos a jogar poemas para todo lado. E entregar poemas nos sinais de trânsito, fomos para a Praça da Liberdade. Para os feirantes da Avenida Afonso Pena, né? Da Feira da Afonso Pena. O movimento foi belíssimo. Foi belíssimo mesmo. Temos que agradecer às pessoas que nos lideraram nesse movimento. E daí é que surgiu o Nós da Poesia. E o Bruno estava até lembrando que ainda teve o Boi Rosado, né? Também o Boi Rosado também, com Severino Iabá, que é outro parceiro que já participou de algumas edições do Nós da Poesia. Inclusive falando sobre a questão, né, da importância do plantio, da gente plantar sementes de poesia, mas também plantar sementes de paz e, claro, sementes de verdade, né? Vegetais. Que na época era uma árvore que, segundo diziam, não deixava proliferar os ovos e o mosquito da dengue. Era uma árvore que eles falavam lá. Citronela. É citronela, né? Então, eram distribuídas também as sementes de árvores. E o Iabá agora está com um projeto belíssimo lá no Pernambuco. Nossa, é maravilhoso. Sertão, chama Memorial dos Severinos. Gente, é um negócio incrível. A gente precisa valorizar, porque eu não sei se vocês conhecem um pouco daquela imagem dos Mauás no Chile. Você já esteve lá, né, nos Mauás no Chile? Não. Você esteve, não teve? Vamos continuar então. Maria Del Boni viu lá os Mauás no Chile? É belíssimo, não é? Belíssimo. E o Memorial dos Severinos, ele tem aquela característica também de ter aquelas estátuas circulares, e é algo que remete a isso, e aí está no sertão de Pernambuco. Estão construindo ainda, muito lindo. O que está no Chile, lá em Valparaíso, foi trazido diretamente está no Chile, em Valparaíso, foi trazido diretamente parece que da Finlândia, me parece, né? E esse Mauá sempre tem uma representação muito grande para a cidade, porque além do medo que representa para as crianças, né? Tem uma sensação de paz pela grandiosidade. É muito estranho, complexo. E é a cultura Rapa Nui, né? É a cultura Rapa Nui. Eu me lembro desse Mauá quando eu vi no Canadá com a minha filha. Quando ela tem tatuado na perna um desses, porque ela chegou um Rapa Nui. Ela chegou e achou aquele amontoado de pedra representando um totem. Ela achou uma coisa de outro mundo. Ela falou, mas o que é isso, né? Ela nunca tinha visto aquela representação do humano que já tinha estado ali, por isso fez aquela estátua de pedra. Mas ia muito além, era uma leitura que cada um iria fazer, né? Ia muito além disso. Era uma sensação de você estar presente no universo, porque tinha mais pessoas que já estiveram ali, uma representação de paz. E ela falou assim, nossa, vou fazer uma foto e fazer uma tatuagem. E fez a foto, estava na perna dela. Quando ela fez a tatuagem, chegou em casa, eu falei, Cláudia, você não pode. Como que você pode fazer? Pode fazer o quê? Eu vou andar para todo lado, vou andar agora que eu vou andar de short, vou mostrar o meu Rapa Nui aqui. Mas o totem lá, voltando ao Chile, o totem ele é visitado e as pessoas se encantam justamente com essa grandeza que pode trazer na cabeça das pessoas, talvez esse nó que eu falei antes aí, dá esse nó na cabeça das pessoas, né? Essa grandeza que traz, que é a presença de Deus também. Porque somos uma representação para eles é uma representação divina, né? Então voltemos aos áudios, né? Voltemos aos áudios. E sabe, áudio, depois eu vou tentar fazer um aqui, gente, mas vai ficar diferente quando tá no audiolivro, porque a gente vai fazendo. Eu tive a participação para fazer os meus. Fiz 2 no audiolivro, que é Guaçu Abapuru, que é um poema que está circulando aí geral. Todo mundo fica perguntando, o que é isso, Guaçu Abapuru, que negócio é esse? É Tupi-Guarani, tá bom, gente? Então, para quem não souber, vai saber daqui a pouquinho.
E eu faço uma homenagem então a 3 mulheres das artes plásticas. E aí, sabe com quem que me ajudou a fazer isso? Dakota Ferris. Já fez os áudios juntos comigo, uma criança de 10 anos, minha filha, mas que adora artes, é muito musical, é da dança, gosta das visualidades, é muito artista também. Nasceu berço, assim, criada em arte. E ela me ajudou a fazer e foi muito legal. E já que hoje aqui a gente tem tantas crianças participando da FLIT, eu vou fazer para você. Se você tiver uma criança aí, pode chamar. Chama aí a meninada agora, que agora eu vou fazer esse aqui. Gente, eu tô numa excitação poética aqui, então vamos lá. Aí chama a boba. Boba, boba, boba. Deitada nos trilhos da Barra Funda, Anitta Malfatti se pôs a pensar. Seria sua mão nascida disforme um empecilho pra ela pintar? Boba seria se não usasse a sua técnica do cubismo que tinha explorado. As linhas tortas de sua origem poderia surgir ao inovador. E ao invés de pôr fim em sua vida, decidiu mergulhar nas tintas, pintou uma nova história, marcou a arte brasileira e mostrou que de boba, de boba ela não tinha nada, exceto sua pintura tão emblemática. Ô Brenda, posso lembrar da abertura do Psyll que você fez aquela poesia? Eu fiz uma poesia para a Brenda musicar e ela encenou, ficou fantástico. Não me lembro muito bem, mas era corpos que rolam, embola, atola. E aí depois tinha uma outra coisa que ela tinha um pensamento lá que eu não me lembro. Mas ela fez uma encenação fantástica da poesia que não pensei em ser musicada, nem pensei em ser encenada. E deu uma encenação com um parceiro, né? Elcio Lucas, a gente tem um duo que chama Duos Sussurros e a gente performa, né, coletivamente. Apesar de que a gente não consegue sempre se encontrar, eu falo que quando encontra é um acontecimento de eleusão. Porque acontece mesmo assim uma mudança nas pessoas, né? Faz essa provocação. Foi na abertura do Psyll, lá em Belo Horizonte, ficou muito lindo. Bom, o meu áudio foi bem mais simples, né? Foi só uma leitura às pressas, porque se não me engano, eu já estava lá em Lisboa, no intervalinho, lá na hora do almoço. Então foi um áudio bem mais simples. Então ele tem uma carga emocional do primeiro encontro internacional da GEB. Sim. Rompimento. Deixe-me caminhar outros caminhos, ainda não trilhados. Romper ditado dito ser verdade. Deixe-me envergar-me ao vento, enfrentar as tempestades, externar meus pensamentos, mostrar minhas verdades. Deixe-me criar o belo em nova estética, escandalizar-te com palavras, ver popular o que é eclético. Deixe-me construir diferente do universo, sair do que foi posto inquestionável, mostrar o que é belo em outros versos. Deixe-me! E se não deixas, não importa. Grito meu grito a todo vento. São muitas emoções aqui, né, gente? Nossa, de nós da poesia. Parece que a hora nossa assim, já está acabando. A gente vai seguir em outra sessão, daqui a pouco, com Olga Valesca. Olga Valesca já leu um poema dela, né, e tudo. Não sei se ela vai querer falar mais alguma coisa, mas eu queria dizer para vocês que aqui nesse momento, né, da FLIT, que a gente fez especialmente aqui para Nós da Poesia, dedicando esse espaço e homenageando a todos os autores, autoras que fazem esse Nós da Poesia acontecer, os nós que estiveram
no início, os que foram se atando depois, os que chegaram agora, os que se foram, mas estão ainda como luzes, como estrelas iluminando o nosso caminho. E para falar de poema sonoro e tudo, como vocês viram aqui um pouco que eu fiz essa aboba, tem esse livro Poesia Sonora, que é um livro mais ensaístico, ele é fruto da pesquisa minha de mestrado na UFMG, que eu fiz de estudos literários sobre histórias e desdobramentos de uma vanguarda poética, que é a poesia sonora. Eu assim chamo de vanguarda poética porque ela tem algumas características da vanguarda, de ruptura de linguagens. E nesse caminho da poesia sonora eu conheci tantas pessoas maravilhosas que eu tive a oportunidade, inclusive, de entrevistar, e estão aqui presentes nesse livro. Eu falo que estão presentes porque quando tem a voz delas aqui tão marcante aqui neste livro, a gente considera que elas sempre vão estar com a gente, apesar de terem partido. Aqui temos entrevista do Boris Schneiderman, que é um grande tradutor, principalmente do russo, ele que nasceu na região, inclusive, da Ucrânia. Ele nasceu naquela região. Boris Schneiderman foi um dos entrevistados deste livro, uma pessoa incrível, que falou muito sobre poesia concreta, sobre todos os movimentos de vanguarda que permearam essa questão da linguagem do Brasil. Lúcio Agra, Marcelo Dolabella, saudoso também, que foi assim, um mestre, graças a ele que essa pesquisa existiu, graças a ele que eu mergulhei na poesia sonora. Ele me apresentou a poesia sonora e foi de um jeito muito... E eu conto essa história aqui, ele me apresentou de um jeito muito assim, peculiar, Ô Brenda, você toca bateria, Você é poeta também, não é? Vamos fazer uma experiência? Eu estou participando do Festival Internacional de Poesia Sonora, vamos pro palco junto e bora lá, o que dá? Foi esse sentido, gente, foi desse jeito que eu conheci pessoas como o Wilton Azevedo, que mais tarde a gente foi trabalhar tanta coisa junto, e eu descobri que o Wilton Azevedo era o parceiro de Filadelfo Menezes, que era a principal fonte teórica para eu fazer esse trabalho. Então foi um encantamento saber disso, e esse percurso todo, e conheci nesse mesmo processo do Festival Internacional de Poesia Sonora, Enzo Minarelli. E eu nem fazia ideia, gente, o que era uma menina, sei lá, de 20 anos nesse universo. Eu não imaginava onde eu estava, sabe? Mas eu vi que era meu lugar. Então, lembrando disso, eu resolvi, depois de ter feito curso de jornalismo, pós-graduação em jornalismo, fazer um mergulho nas poéticas experimentais através desse trabalho de poesia sonora. Depois fiz entrevista também com Vera Casanova, que é uma referência em Belo Horizonte, Minas Gerais, em vários lados, fantástica, referência assim, incrível. Ela fez um trabalho junto com Marcelo Dolabella também, que chama Entre Linhas Entre Montes, que foi feito e tem audiopoemas feitos pela Quixote Dodô, que estão disponíveis no Spotify. Depois procurem Entre Linhas Entre Montes, é um trabalho maravilhoso e que o Luca Carmona também coordenou muito, ele que está na África hoje fazendo suas pesquisas. Temos ainda entrevista com o Wilton Azevedo, claro, que foi, inclusive, participou da minha banca de defesa da dissertação, porque foi uma pessoa como um co-orientador para mim. E, claro, mandar um abraço aqui para a minha orientadora, Sônia Queiroz, da época, e já mandando um abraço aqui para a minha orientadora atual do doutorado, que é a Olga Valesca. Aí eu vou fazer uma pergunta para ela, falar um pouco sobre esse livro lindo dela, tá? Falar agora. Vamos lá. Desnaturalizados. Desnaturalizados, bem, Desnaturalizados nasceu de um sonho, e eu acho que ele é sonho até hoje. Ele é um sonho é como pensar nessa força criativa da mulher, da mãe, mas da artista, de como a gente é capaz, artista, escritora, que pode fazer nascer outros mundos, fazer nascer mutações. Isso é uma deixa já, gente, para a próxima apresentação aqui da Olga Valesca. Mas ele traz alguns contos
São 25 contos. Eu não sou uma escritora muito de prosa, eu sou mais escritora de versos. Mas eu gosto também da crônica dos contos. Esses textos curtos que me chamam assim. Mas ainda escreverei um romance que eu já tenho ele que é o Cantalice, ele está em gestação. E a gestação dele é um parto assim, delicado, porque ele trata de histórias, de ancestralidades, então dá uma pesquisa assim, histórica. Vou deixar um recado aqui para a Inê Pena, que eu conheci, é uma prima distante, mas que eu conheci nesse processo de lives e tudo, pelo coletivo Mulheres Artistas, da Angeli Rose, que eu também deixo um abraço, está sempre acompanhando e a gente está se fortalecendo, para dizer que a gente vai fazer uma pesquisa então histórica junto, porque a Inê Pena, além de escritora, editora, ela é uma historiadora também, e a gente está fazendo saber sobre Cantalice, vão ouvir muito falar dela. Mas essa obra aqui, que também traz esse feminino muito marcante, eu vou ler um pouquinho aqui do que o Giuseppe Camelli Intellição falou sobre ela, porque é difícil a gente falar sobre a própria obra, né, gente? É difícil. Essa obra integra, então, 25 contos que a escritora produziu, enfim, sou eu a escritora, né? Levando suas criaturas quase com ternura maternal até o momento de seu nascimento e posterior enfrentamento. Gênesis recriado, portal sonho, desejo tátil, cenário da vida e todos os outros resultam em um caleidoscópio maravilhosamente conduzido em simbiose pulsante de mãos. Nós temos juntos, né, Giuseppe Camelli e eu, um livro que se chama Manos Pulsantes, que veio em decorrência desses contatos, desses encontros poéticos também, isso em Argentina. Giuseppe Camelli, que Maria Delboni conhecia. Pulsantes de mão, coração e cérebro. E assim como uma mitológica Amazonas do Brasil, cavalga de um conto a outro, pintando e delineando com poucas e precisas palavras, personagens e paisagens, com uma maestria fascinante, uma moderna, meticulosamente pirandeliana, que atrai e retém ainda mais o leitor. Eu não conhecia Pirandello, gente, antes dele fazer esse prefácio, e eu, de repente, li coisas de Pirandello e é incrível. É um escritor italiano que tem essa carga forte, vamos dizer assim, como o Borges fazia, né, aqui no Brasil, na Argentina, fazia na América Latina, na Argentina, como Murilo Mendes também, né, fez, que é do realismo fantástico, que a gente chamou de realismo fantástico, e em outros lugares tem outros nomes parecidos, mas é por aí, esse movimento literário, né, um movimento que não é um movimento exatamente, porque não tinha uma unidade ideológica, mas que estão como se fosse um subgênero aí, desse processo, né, da escrita da prosa e da poesia também, porque nós temos Angel, que é um poeta espanhol e fazia muitos poemas do realismo fantástico, e é incrível. Eu estou esquecendo sobre o nome dele agora, mas o Angel, ele é um poeta que fazia poesia com realismo fantástico, também, que eu adoro. É muito interessante, conheci um pouco da obra dele, né, mais da obra dele, pelo Instituto Cervantes. Então é isso. E já uma dica para vocês conhecerem também mais sobre Pirandello e também sobre essa obra. E quais são os planos para o futuro? Eu falei um pouco de Cantalice, mas Cantalice vai esperar eu acabar a tese do doutorado, né? Senão eu vou acabar, gente. Não olha para mim. Eu vou acabar. O Encontro Internacional de Escritura Migrante, o 5º, que está com inscrições abertas, o que eu faço? Eu pesquiso na minha tese, né, que eu estou em processo de construção e gestação também. Eu pesquiso movimentos poéticos coletivos, e eu, para focar, para fechar, para a gente ter
um apanhado, né? Aprender a cortar um pouco, assim, de mostrar e a conseguir aprofundar. Eu aprofundei no Encontro Internacional de Escritura Migrante, que é um encontro que acontece cada ano, ele é itinerante, cada ano é num país diferente da América Latina, feito por um coletivo de escritores, artistas, pessoas da cultura que fazem a diferença nos países onde estão, diferença com arte, com provocações mesmo artísticas, e a pensar nessa questão de ocupar o simbólico, né, de como que a gente trata com esse simbólico. E dentro desse processo do Encontro da Escritura Migrante, a gente passou por alguns países, começou no Uruguai em 2017, depois viemos para o Brasil, na verdade, né? Eu trouxe um encontro para o Brasil, eu sou coordenadora aqui do Brasil desse processo do Coletivo Escritura Migrante, e esse encontro aqui no Brasil chamou Ipoema, e aí a gente apelidou todos, né, que a Pilar também participou, de poêmicos. Hipoêmicos, e um dos hipoêmicos era a Tânia Diniz. Era a Tânia Diniz aqui que escreveu isso da passagem do tempo. O tempo não existe, diz os sábios estudiosos. É isso, o tempo não existe. Ela existe entre nós aqui sempre. É uma ampulheta infinita essa questão, né, das palavras. E a Tânia Diniz, saudosa, carinhosa, a gente fez o hipoema então, e a gente tem esses hipoêmicos, tem o grupo ainda dos hipoêmicos, né, que é como um núcleo do Brasil, que está criando muito junto, está fazendo trocas. Antônio Galvão participou também, ele que estava aqui presente no estande da AGEB também, como Eles por Elas. E eu vou ler então Estrela, porque eu acho que assim, esse Estrela, que é um pequeno conto de desnaturalizados, é uma estrela, e antes da bateria acabar, a gente vai fechar com a estrela então. E lembrar de vocês inscreverem, acessem imersãolatina.com, acessem Escritura Migrante no Facebook e vejam que tem chamada aberta para quem quiser participar do 5º Encontro de Escritura Migrante na Colômbia, que vai ser do dia 15 a 18 de dezembro em Bogotá e adjacências como Facatativá, que é uma região muito forte de ancestralidade indígena, que a gente estará presente lá então, 15 a 18, inclusive com Nós da Poesia, 15 a 18 de dezembro. A inscrição é até 15 de novembro, só agora, então corre, vai lá, imersãolatina.com, Escritura Migrante. Tem também um e-mail para mais informações, escrituramigrante@gmail.com, que eu vou lá no 5º encontro, e nesse 5º encontro eu fecho uma mano possante, para poder fechar então o objeto da minha tese, que é sobre os encontros da escritura migrante, sobre essa tecnologia que é produzida, essa tecnologia poética coletiva de se produzir através desse contato coletivo, desses processos, dessas migrações, desse nomadismo poético. O tema desse ano é nomadismo poético. Eu acredito nessa itinerância, nesse momento que a gente, percorrendo outras culturas, a gente vai se descobrindo. Tá? Então, depois da tese, aí eu acabando a tese, aí já vem depois, eu já falei que depois não quero mais saber de poesia um tempinho, porque eu tô fazendo, vou dar um tempinho da poesia, vou ir para a prosa de novo, e aí eu vou mergulhar no romance cantalício, vou fechar o romance cantalício, mas depois da tese. Primeiro vamos mergulhar na poesia. Estrela. Kalyene, uma poeira cósmica de um lugar distante entre Marte, Vênus e Saturno, não percebia a Terra, nem queria saber da Terra. Ela não estava preocupada com as catástrofes ambientais, não tinha qualquer apreço pelos humanos e nem a dimensão de qualquer humor. Porém, sua luz viajou por anos e chegou até a Terra. E seu brilho tocou o olhar de um casal que estava em sua primeira noite em um parque aberto na Avenida Caliente, esquina com a esperança na noite não ser fugaz. Assim, a luminosidade de Kalyene deixou um clima de perplexidade naquele par de ainda não amantes, que estavam à espera de um encontro cósmico. E assim, com esse amor, a Terra não acabou. Surgiu outras desnaturalizações.
Parabéns, Breno. Eu deixo um abraço aqui, a gente vai fechar essa sessão para abrir outra com a Olga. Um beijo grande a todos e todas vocês que nos acompanham.